Democracia semidireta ou representativa. Em continuidade ao nosso curso de Direito Eleitoral Resumido, hoje nós colocamos o pé na Constituição para uma aula um pouco mais teórica, que traz as bases e a vinculação do direito eleitoral. Basicamente, o direito eleitoral existe por conta do nosso sistema ser democrático. Eu quero que você compreenda basicamente isso a partir de hoje, além de alguns outros temas e alguns outros conceitos que veremos adiante. Mas antes de começar, pessoal, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre história, né, para você entender primeiro o que é democracia, como ela basicamente se estruturou, para que a gente possa analisar a democracia dentro do nosso sistema de Estado atualmente. A democracia ela remonta o governo, né, às cidades-estados da antiga Grécia, mais especificamente a cidade-estado ateniense, né, Atenas. Lá em Atenas, havia um grupo de pessoas que eram ditos cidadãos livres, e esses cidadãos livres, eles poderiam, né, eles se reuniam numa espécie de assembleia, e nessa assembleia, que era a eclésia, eles votavam e decidiam questões importantes de condução política da cidade-estado de Atenas. Claro que esses cidadãos livres não eram todos, eram só os homens adultos, excluía mulheres, excluía lá pessoas escravas, enfim, entre outras pessoas que não poderiam participar, que não eram tidos como cidadãos livres e naturalmente não participavam dessa tomada de decisão. Mas era um sistema direto de participação da democracia, né? E aí eu já posso até, com essa ideia, falar um pouco sobre o que é democracia, que nada mais é do que você ter aqui as pessoas, né, a população, o povo, tomando as decisões de condução do poder político estatal. Naturalmente, quando eu olho lá para Atenas, né, que nós tínhamos uma cidade-estado pequena, não era tão pequena assim, mas era reduzida e depois somente um certo grupo de pessoas eram tidos como cidadãos livres, eu até posso cogitar no instrumento direto de participação política. Mas isso não foi possível ao longo do tempo, até porque, se você olhar, por exemplo, para o nosso país, temos milhões e milhões de pessoas aqui. Como que eles diretamente vão tomar as decisões que diariamente são tomadas pelos nossos representantes? Tá? E aí surge o quê? Surge, né, já na República Romana, instrumentos de participação indiretos, representativos, em que você escolhe quem irá tomar essa decisão. Então você pega de um grupo maior, define um grupo menor, e esse grupo menor, né, são os representantes, tomam as decisões políticas do Estado. É claro que lá também nós tínhamos a elite senatorial, que eram quem tomavam essas decisões, os senadores. Também a participação, a eleição, a escolha, ela era bastante segregatória, nós tínhamos as castas, enfim, mas foram manifestações democráticas, né, bastante importantes. É o nascedouro, Atenas e naturalmente a República Romana. Houve, portanto, né, esse movimento. Depois nós tivemos uma baixa significativa, mormente em razão da Idade Média, de governos absolutistas. Porém, né, no Iluminismo, nós tivemos ali, principalmente no campo teórico, né, no campo do pensamento político, o desenvolvimento de filosofias que voltaram a dar fôlego, né, para as democracias. E aí se destaca John Locke, Montesquieu, Rousseau, né, que defenderam isso de forma bastante, né, presente, e eles estavam próximos, né, de pessoas influentes na sociedade, que trouxe novamente esse movimento para a defesa da democracia, né, principalmente ali no contexto da Europa. Resultado, nós tivemos a Revolução pela independência dos Estados americanos, né, que gerou, né, naturalmente a Constituição dos Estados Unidos, que gerou a independência dos Estados Unidos e foi bastante marcante para o movimento democrático, e a Revolução Francesa, que da mesma forma, né, também trouxe ali, né, aquela reação da burguesia contra um governo absolutista e a tomada de decisão sendo outorgada ao poder. Portanto, são dois marcos bastante relevantes da democracia e que fizeram com que esse movimento democrático se espraiasse, né, pelo mundo afora, né, chegando inclusive ao nosso país. Naturalmente, isso não foi uma ascensão retilínea, né, no mundo inteiro não aderiu. Nós temos estados que são autocráticos hoje. Nós temos estados que são ditatoriais. E o próprio Brasil, que já foi democrático, já passou por fases autocráticas e voltou à democracia mais recentemente. A nossa Constituição de 88, ela é uma reação a um governo ditatorial que se deu ali por volta de 1960, quando nós tivemos uma autocracia, uma ditadura sendo estabelecida em nosso país. Fato é que a história da democracia passa basicamente, né, por esses movimentos todos. E aí há de se perceber o seguinte, que a democracia ela pode ser exercida de uma forma direta e de uma forma indireta, ou de uma forma mista.
E, portanto, eu trago aqui para vocês as formas de democracia. Então, nós falamos hoje em democracia direta, quando há uma participação feita diretamente pelas pessoas, né, pelo povo. Uma democracia representativa, quando nós temos ali a escolha de representantes que irão tomar essas decisões. E depois uma democracia o quê? Uma democracia semidireta ou participativa, que traz instrumentos de democracia direta e traz também o quê? Instrumentos de democracia representativa. E que é o sistema que nós adotamos no Brasil. A nossa Constituição Federal adota esse sistema. Tanto é que se você for ao artigo 1º da Constituição, no seu parágrafo único, está lá dito que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Ou seja, aqui nós temos um elemento de democracia participativa, certo? E aqui nós temos o representativa e aqui um instrumento de democracia direta, né, nos termos da Constituição Federal. Perfeito? O que nós temos que fazer então? E qual a correlação com o direito eleitoral? Veja, o direito eleitoral nada mais é do que o sistema, o conjunto de normas, que trata sobre regras referentes às eleições, ou seja, ao procedimento de escolha de quem serão esses representantes. Ou seja, nós temos uma correlação absolutamente direta, né, diretamente proporcional, relacionada de forma direta com o exercício da democracia representativa. Tá? Portanto, quando nós falamos aqui nesses instrumentos, o nosso principal campo de estudo é o campo do estudo do quê? Das eleições. E o voto aqui é a forma em que nós materializamos o exercício dessa democracia representativa. Inclusive, no próximo vídeo que nós faremos aqui do nosso simplificado, do nosso direito eleitoral resumido, eu vou falar sobre voto. Tá? Então, se você inclusive não está seguindo o canal, segue o quanto antes, porque você não vai perder nenhum desses vídeos que nós estamos fazendo. Então, amanhã você vai ter um vídeo aqui sobre voto e tem bastante coisa para a gente poder falar a respeito do nosso sistema de votação. Inclusive com discussões envolvendo o STF e tudo mais. Aí fica o seguinte, e os instrumentos diretos de participação democráticos? Nós temos que estudá-los aqui no direito eleitoral, nós temos que conhecê-los, tá? Eu trago na tela quais são esses instrumentos todos. Então nós temos direito de petição, plebiscito, referendo, iniciativa popular, consulta popular, ação popular e direito de participação. Tá? De todos esses, né, alguns deles têm um pouco mais de importância para o direito eleitoral, outros eu vou simplesmente fazer algumas notas, algumas observações. Tá? Começo um desses mais simples, que é o direito de petição. O direito de petição tem fundamento na Constituição, é uma garantia que basicamente se outorga a quaisquer pessoas de peticionar os órgãos públicos, de peticionar os poderes públicos para a defesa de direitos ou até mesmo para atuar contra ilegalidades. Basicamente essa é a ideia. Tá? Se estuda isso no direito constitucional. Nós temos também, vou marcar aqui, a ação popular. A ação popular não é uma via administrativa como é o direito de petição. É uma via jurisdicional, é uma ação civil que pode ser ajuizada pelo cidadão, que é quem tem legitimidade ativa, e a finalidade é o quê, pessoal? Você defender interesses da coletividade, para controlar a legalidade de atos ou contratos administrativos, para impedir que sejam praticados atos lesivos ao patrimônio público, certo? Então, quando você se depara com alguma ilegalidade, alguma abusividade que possa prejudicar a coletividade toda, eu, cidadão, né, tenho que ter título de eleitor, posso ajuizar uma ação popular. Tá? Tem fundamento na Constituição e tem naturalmente aqui a Lei 4717 de 1965, que trata sobre a regulamentação dessa ação constitucional. Nós temos ainda, pessoal, a consulta popular. A consulta popular é um instrumento recente, é fruto da emenda constitucional 111 de 2021 e basicamente permite que, no âmbito municipal, desde que 90 dias antes das eleições isso seja informado à Justiça Eleitoral, além de você votar para prefeito e vice-prefeito e vereador nas eleições municipais, você também vote e se manifeste a respeito de questões sobre a condução, tomada de decisões políticas no âmbito do município. Certo? Então está lá previsto na Constituição. Basicamente isso está lá nos artigos 14, parágrafo 2º, parágrafo 12º e 13º da Constituição Federal. Certo? E nós temos ainda o direito de participação. O poder público, ele presta uma série de serviços.
diretamente, por intermédio dos seus órgãos, ou até mesmo das suas entidades da administração indireta, ou até mesmo concessões, permissões de serviço público. E sempre que houver algum tipo de problema, eu posso buscar esse direito de participação, de modo que eu vou poder lá apresentar uma reclamação, eu posso consultar os registros e dados, né, que estão ali, informações referentes ao governo, né, que estão lá à disposição do usuário, que são públicas, e também posso buscar representar contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função no âmbito do poder público, né, na administração pública de um modo geral. Certo? Então esses 4 aqui são os mais diretos, em relação aos quais eu teci comentários de forma bastante objetiva com vocês. E aí eu sigo agora para a gente falar um pouquinho sobre iniciativa popular de leis, pessoal. Quem faz as leis no nosso estado? São as casas legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas no âmbito dos estados e o Congresso Nacional. Então eles fazem as leis. Só que a iniciativa popular de leis, como o próprio nome já diz, é a apresentação de um projeto de lei que, ao invés de começar por meio de um congressista, por meio de um deputado estadual ou por meio de um vereador, ele começa pela população. É a população que se reúne e apresenta a essas casas uma iniciativa, um projeto de lei. No final do dia, quem vai discutir, quem vai alterar, quem vai votar e aprovar ou não um projeto de lei, né, ainda que comece com uma iniciativa popular, são as casas legislativas, certo? E aí vejam só, quando nós temos, né, uma iniciativa popular de leis que é feita no âmbito federal, essa iniciativa decorre do quê? Decorre da necessidade de se apresentar um projeto em que 1% do eleitorado nacional, distribuído em 5 estados da federação, sendo que cada estado da federação tenha 0,3% dessas assinaturas, apresente um projeto de lei para que seja votado, certo? Esses são os requisitos para que o projeto seja levado ao Congresso Nacional. E nós temos algumas leis que são decorrentes disso, né? Por exemplo, a Lei 11.124/2005, que é uma lei que trata do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Foi fruto, né, de um projeto aí que reuniu milhares de assinaturas. Nós temos também, aqui para o direito eleitoral, a famosíssima Lei Complementar 135/2010, que é a Lei de Ficha Limpa, que alterou a Lei de Inelegibilidades. Ela foi um projeto de lei criado, né, pelo cidadão. Então, milhares de cidadãos fizeram ali a assinatura desse projeto, foi votado, discutido e aprovado a Lei do Ficha Limpa. Tá. No âmbito dos estados, cada constituição vai dizer como isso deve ser feito. Então nós não precisamos nos preocupar, só precisamos saber disso. E no âmbito municipal, né, olhando localmente, nós temos o quê? A necessidade de 5% do eleitorado local, né, criar e apresentar esse projeto, essa proposta para a Câmara Municipal, para que ela seja discutida lá, votada. Perfeito? Então, falamos sobre iniciativa popular de leis, né? E se eu for voltar aqui, eu matei também a parte da iniciativa popular de leis, e agora falta falar basicamente sobre plebiscito e referendo, né? E aqui falaremos agora de forma bem direta e objetiva. Qual é a ideia do plebiscito e do referendo, pessoal? Tem bastante semelhança com a ideia de consulta popular, certo? Mas a consulta popular ela está envolvida com aspectos administrativos. Plebiscito e referendo estão envolvidos com aspectos legislativos. A diferença é a seguinte: no plebiscito nós temos, primeiro, a consulta popular sobre um determinado projeto de lei que se pretende fazer. Então eu consulto e depois elaboro o projeto, certo? Ela é prévia. No caso do referendo, eu faço o projeto e submeto a referendo, certo? Posteriormente. Essa é a grande diferença, tá? Plebiscito, então, é uma consulta popular prévia, tá? Prévia, pela qual o cidadão vai decidir a respeito de assuntos relevantes para que sejam legislados, e o referendo é o quê? É uma manifestação, uma consulta popular posterior, ou seja, os cidadãos irão aprovar ou irão rejeitar uma lei que já fora, um projeto de lei que já foi analisado no âmbito da Casa Legislativa. Então, basicamente, quando nós estamos a falar sobre os mecanismos diretos de participação política, são esses. E eu concluo, portanto, mais um conteúdo, mais um vídeo aqui que fazemos do nosso direito eleitoral resumido. Você está gostando? Deixa o seu joinha. Tem algum ponto que você quer discutir, alguma dúvida que você quer tirar, que você quer interagir com os colegas? Usem dos comentários para que a gente faça uma rede aqui, pessoal, e possa dialogar, debater e também estudar, tá bom? No mais, guardo você na nossa aula de amanhã sobre voto, que será bastante interessante. Beijo no coração, forte abraço e a gente se vê. Até mais.